Boa tarde, amados e amadas. Vamos lá para mais uma leitura da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal, para que façamos essa série de leituras do Evangelho de Mateus. Estou agora no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, na tradução Bíblia Viva. Vamos lá. Jesus contou diversas parábolas para mostrar com o que se parece o reino dos céus e disse: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Muitas pessoas foram convidadas pelos seus servos, e quando o banquete estava pronto, ele mandou mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir, mas todos recusaram o convite. Então mandou outros criados e disse: digam aos convidados que preparei o banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham depressa para o banquete do casamento. Mas os que ele havia convidado não lhes deram atenção e foram tratar dos seus negócios. Um para sua fazenda, o outro para o seu armazém. Outros até bateram nos servos e os maltrataram e os mataram. Então o rei irado mandou o seu exército, destruiu os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os que eu convidei não são dignos dessa honra. Saiam pelas esquinas e convidem todos os que vocês acharem. Assim fizeram os servos, trouxeram todos os que puderam achar, tanto bons como maus, e o salão do banquete de casamento ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando a roupa de casamento. Amigo, perguntou ele, como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? E o homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares: amarrem suas mãos e pés e joguem esse homem na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Certa vez os fariseus se reuniram para tentar achar um jeito de apanhar Jesus dizendo alguma coisa errada que servisse de motivo para o prenderem. Decidiram enviar alguns de seus discípulos juntamente com os herodianos para lhe fazer esta pergunta: Mestre, nós sabemos que o Senhor é sincero e íntegro e ensina o caminho de Deus conforme a verdade, sem se preocupar com as influências e opinião dos outros e nem julga pela aparência. Agora nos diga, está certo pagarmos impostos a César ou não? Jesus, contudo, percebeu a má intenção deles e perguntou: seus hipócritas, a quem vocês estão querendo fazer de tolo com suas perguntas astutas? Vamos, mostrem-me uma moeda usada para pagar os impostos. Eles puseram na mão dele uma moeda pequena. De quem é o retrato desenhado nela? Perguntou Jesus. E de quem é este nome abaixo do retrato? De César, responderam. Então disse ele: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A resposta dele surpreendeu e confundiu a todos, e eles então foram embora. Naquele mesmo dia, alguns dos saduceus que dizem que não há ressurreição vieram a ele e perguntaram: Senhor, Moisés disse que se um homem morresse sem filho, seu irmão deveria se casar com a viúva e dar-lhe descendência. Ora, tivemos entre nós uma família de 7 irmãos. O primeiro destes homens casou-se e logo morreu sem filhos, e assim sua viúva se tornou esposa do segundo irmão. Esse irmão também morreu sem filhos, e a esposa passou para o irmão seguinte, e assim por diante, até que ela veio a ser a esposa de todos eles. E depois ela também morreu. Então, de quem ela será esposa na ressurreição, porque foi esposa de todos os 7? Jesus respondeu: o erro de vocês é causado pela sua ignorância das Escrituras e do poder de Deus. Na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento. Cada um será como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? Não compreendem o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. O povo estava muito impressionado com as suas respostas. Mas os fariseus, quando souberam que ele tinha derrotado os saduceus com a sua resposta, pensaram numa nova pergunta para apresentar a ele. Um deles, um mestre da lei, o pôs à prova com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento.
E o segundo em importância é parecido: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Então, rodeado pelos fariseus, ele fez uma pergunta a eles: o que vocês pensam do Messias? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Então, por que Davi, falando sob inspiração do Espírito Santo, chama-o de Senhor? Perguntou Jesus. Pois Davi disse: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Visto que Davi chamou-o de Senhor, como pode ele ser filho de Davi? Eles não puderam responder mais nada, e depois disso ninguém mais tinha coragem de fazer alguma nova pergunta.